Pessoal, vamos dar início então ao estudo da extraterritorialidade da lei penal. Um tema fundamental, a gente começa a partir do artigo 7º, então, do Código Penal, a estudar com vocês. O que significa a extraterritorialidade da lei penal? Significa que um crime ele foi praticado lá no estrangeiro, fora do nosso território. E ainda assim esse criminoso poderá ser processado e julgado aqui no Brasil. Então vamos dar uma olhada nas hipóteses de extraterritorialidade da lei penal? Então, extraterritorialidade, você já sabe, o crime ocorreu fora do nosso território e ainda assim nós aplicaremos a lei penal brasileira. Anota aí nessa observação o seguinte, não se aplica a extraterritorialidade às contravenções penais. Isso está no artigo 2º da Lei de Contravenções Penais e também aqui no artigo 7º. Quando a gente estuda aí a diferença entre crime e contravenção penal, a gente observa que essa é uma das grandes diferenças entre essas infrações penais. O crime, mesmo correndo lá fora, nós podemos ter hipótese de extraterritorialidade da lei penal brasileira. A lei penal brasileira sendo aplicada, então, àquele criminoso, mas isso não ocorre nas contravenções penais. O artigo 2º é explícito, mas se a gente interpretar o artigo 7º, de uma mera leitura ali, você percebe também que não é possível aplicar a extraterritorialidade às contravenções penais. Esse fenômeno da extraterritorialidade, pessoal, nós temos três situações, três hipóteses de extraterritorialidade da lei penal brasileira. A incondicionada é o artigo 7º, inciso 1º, e aqui nós vamos aplicar então a lei penal brasileira ao crime que ocorreu lá no estrangeiro, independentemente de qualquer condição. Ela é incondicionada. No inciso 2º do artigo 7º, nós só vamos poder aplicar a lei brasileira se implementada algumas condições, alguns requisitos. E nós temos ainda a chamada hipercondicionada, aí no parágrafo 3º, onde nós vamos precisar de mais requisitos ainda do que nessa hipótese. Então, a extraterritorialidade ela é tratada pela doutrina como extraterritorialidade incondicionada, condicionada e hipercondicionada. Vamos ver todas essas hipóteses. Começando, então, pela extraterritorialidade incondicionada, artigo 7º, inciso 1º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, óbvio, tem que ser cometido no estrangeiro, porque estamos diante da extraterritorialidade, um crime que ocorreu fora do nosso território. Os crimes, veja, não se aplica às contravenções penais. E nós vamos ver aqui que são 4 alíneas, tá? Vocês vão precisar memorizar aqui. Primeiro, os crimes contra a vida ou contra a liberdade do presidente da República. Então vamos imaginar que o nosso presidente da República ele está numa missão oficial lá no estrangeiro e tentam matar o presidente da República. Essa tentativa de homicídio que ocorreu lá fora, veja, um crime que ocorreu no estrangeiro, ainda assim esse criminoso será processado e julgado aqui no Brasil, independentemente de qualquer condição. Estamos diante das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada da lei penal brasileira. São as hipóteses mais graves. Então, independentemente de qualquer condição, ele vai ser processado e julgado aqui no Brasil. Veja, crime contra a vida do presidente da República ou contra a liberdade do presidente da República. Furtaram o presidente da República, uma pasta que ele estava trazendo, cheia de documentos importantes, dinheiro, etc. Furtaram essa pasta dele. Vamos aplicar a lei brasileira nesse caso? Pessoal, não é hipótese de extraterritorialidade incondicionada, porque não é crime contra a vida, tampouco contra a liberdade do presidente da República. Não entra nessa hipótese. Somente esses bens jurídicos aqui, crime contra a vida, crime contra a liberdade. Essa é a primeira hipótese, portanto. Segundo caso, crime contra o patrimônio ou contra a fé pública da União, do Distrito Federal, Estado, território, município, de empresa pública, de sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública, fundação instituída pelo poder público. Então, por exemplo, Petrobras. Vamos imaginar que ocorreu um crime contra o patrimônio da Petrobras e foi praticado lá fora. A Petrobras é uma sociedade de economia mista. Então, nesse caso,
Tá aqui, ó. O crime ocorreu lá fora e pode ser aplicado aqui a lei brasileira. Outro exemplo, crime de moeda falsa praticado no Paraguai, por exemplo. É um crime contra a fé pública da União. Então vamos imaginar que 4 pessoas foram descobertas, elas estavam imprimindo, fabricando dinheiro real, nosso dinheiro, né, o real, lá, dinheiro falso lá no Paraguai. Veja, crime de moeda falsa contra a União praticada no estrangeiro. Então nós vamos sim aplicar a lei brasileira, porque é um crime contra a fé pública da União. O crime de moeda falsa atinge diretamente a União, já que a União, por meio do Banco Central, uma autarquia que emite as moedas nos termos aí da Constituição. Então perceba, nós já vimos aí 2 hipóteses: crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República, crime contra o patrimônio ou a fé pública, União, Estados, Distrito Federal, territórios, municípios. Aí entram as autarquias, as sociedades de economia mista, as fundações públicas, as empresas públicas. Então, crimes contra o patrimônio ou contra a fé pública dessas pessoas jurídicas aí, nós vamos aplicar também a lei penal brasileira. O que mais? Crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Pessoal, são os crimes funcionais aqui, ó. Crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Podemos pensar no caso da Lava Jato, né? Imagina aí um funcionário público lá na Suíça, e esse funcionário público está lá na Suíça em uma missão oficial, ele solicita uma vantagem indevida, solicita uma propina. Ele então pratica o crime de corrupção passiva lá fora. Embora tenha sido praticado esse crime lá no estrangeiro, por ser ele um funcionário público, tendo praticado esse delito contra a administração pública, ele vai ser processado e julgado aqui no Brasil. Crime contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então são os crimes funcionais praticados lá fora. E, por fim, a última hipótese aqui do Código Penal, o crime de genocídio, quando o genocida ele for brasileiro ou se o genocida está domiciliado no Brasil. Veja, o genocídio, o crime ocorreu no estrangeiro, mas o genocida é brasileiro, ou o genocida, embora não seja brasileiro, está domiciliado aqui no Brasil. Então, nessas 4 hipóteses aqui, o julgamento se dá no Brasil independentemente de qualquer condição. Tá bom? Independentemente de qualquer condição. O que vocês têm que lembrar, pessoal? Nós temos 4 hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, e isso cai em prova. Aqui não tem jeito, tem que memorizar quais são as hipóteses. Vida ou liberdade do presidente da República. Patrimônio ou fé pública, União, Estado, Distrito Federal, territórios, municípios, ou autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Crimes praticados contra a administração pública, por quem está a seu serviço, os crimes funcionais praticados lá fora. E, por fim, o genocídio, se o genocida ele é brasileiro ou se ele está domiciliado aqui no Brasil. São hipóteses em que esses crimes serão processados, julgados aqui no Brasil e não precisa de qualquer condição, extraterritorialidade incondicionada. Tá? Vamos aprofundar? Vamos aprofundar aqui com algumas questões para vocês. Ó. Então, imagina a seguinte situação. O sujeito na França praticou um atentado contra a vida do presidente da República. Poderá ele, então, ser julgado e eventualmente condenado aqui no Brasil se ele foi absolvido no estrangeiro? E se ele já foi condenado lá? E agora, hein? Então, nós vimos que a primeira hipótese de extraterritorialidade incondicionada é o crime contra a vida ou liberdade do presidente da República. O cara tentou matar nosso presidente lá na França. Só que ele foi preso lá na França. Foi processado e julgado lá, e lá ele foi absolvido. Nesse caso, ele pode ser processado e julgado aqui no Brasil? Ou, lá fora, ele foi processado, julgado e condenado por tentativa de homicídio. Vai poder ser condenado de novo no Brasil pelo mesmo fato? E o próprio Código Penal traz a resposta. Está aqui, ó. Nos casos do inciso 1º, do artigo 7º que nós estamos estudando, que é justamente, ó, nos casos de extraterritorialidade
incondicionada. Então, nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido no estrangeiro, ainda que condenado no estrangeiro. Olha só que interessante. O sujeito foi absolvido lá fora e pode ser processado e julgado aqui no Brasil. Foi condenado lá fora e pode ser processado e julgado aqui no Brasil. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, é a próxima questão. Então ele foi condenado lá e está cumprindo pena no estrangeiro. Imagina, ele foi condenado a 10 anos lá por tentativa de homicídio, está lá cumprindo pena, regime fechado. Nós estamos dizendo aqui que, de acordo com o Código Penal, esse criminoso ele poderá ser processado e julgado aqui no Brasil também por essa tentativa de homicídio. Mas e o prazo prescricional? Vocês sabem que quando ocorre um crime, o Estado ele tem um prazo para perseguir o criminoso, para processá-lo, puni-lo. Então o relógio da prescrição começa a correr a partir da prática do crime, e aí eu pergunto, como regra, né? Aí eu pergunto para vocês, como é que fica nessa hipótese? Ele está preso no estrangeiro. Ainda assim, como é que vai ficar essa situação da prescrição? Aí o Código Penal vai dizer lá no artigo 116 que está suspenso o prazo prescricional nesse período. Não corre o reloginho da prescrição nesse período. Está aqui, ó. Como se conta o prazo prescricional se o agente está cumprindo pena no estrangeiro? Artigo 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre enquanto o agente cumpre pena no exterior. É uma hipótese, então, de uma causa suspensiva da prescrição, do prazo prescricional. Joia? Então você já sabe, ó, camarada praticou um crime lá fora. É hipótese de extraterritorialidade incondicionada da lei penal brasileira. Isso significa que ele poderá ser processado e julgado aqui no Brasil, independentemente de qualquer condição. Ainda que ele tenha sido absolvido lá fora. Se ele for condenado lá fora, também pode ser condenado aqui no Brasil. E enquanto ele cumpre pena, a prescrição não corre, o prazo prescricional não corre. Agora, o fato dele ter sido condenado lá, aquela pena que ele recebeu lá, isso traz algum reflexo aqui, no nosso caso, no processo brasileiro? Vai trazer reflexo. Isso está no artigo 8º. Ó. A pena cumprida no estrangeiro traz reflexos para o processo que tramitará no Brasil? Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro, ela atenua a pena imposta no Brasil, veja, pelo mesmo crime, atenua quando diversas, ou nela é computada quando for idênticas. Então a questão é a seguinte, ó. O que o artigo 8º está dizendo? Então nós temos pena lá do estrangeiro e pena aqui no Brasil. Certo? Pelo mesmo crime. Foi condenado lá e condenado aqui no Brasil. Aí está dizendo aqui, se apenas forem diversas, aqui ela será atenuada. Como assim pena diversas? Imagina aí que lá no estrangeiro é pena de multa e no Brasil é pena privativa de liberdade. Lá ele recebe apenas multa, aqui no Brasil 2 a 5 anos, por exemplo, de reclusão. Penas distintas. Então lá ele pagou a multa. Então está dizendo que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas. O juiz aqui, então, quando for aplicar a pena privativa de liberdade, ele atenua, ele diminui essa pena em razão da pena de multa que já foi aplicada lá. Ah, mas e se forem penas idênticas? Lá no estrangeiro também for pena privativa de liberdade. Aí está dizendo que aqui no Brasil, se a pena é idêntica, aqui deve ser computada. O juiz computa, ele compensa a pena privativa de liberdade cumprida. Então aqui, pessoal, tem um macetezinho também para vocês lembrarem, ó, do artigo 8º. Lembrem de alguém que você chama carinhosamente de Cida, que você conhece carinhosamente aí
e chama por sida. Por quê? Ó? Assim fica mais fácil assim. Ó. Sida. O juiz computa a pena idêntica. O juiz brasileiro, ele, se a pena for diversa, atenua. Compreendeu? Então, eu quero que você observe isso. Ó. É possível que ocorra a hipótese de ser o agente processado, julgado e condenado tanto pela lei brasileira como pela estrangeira, pois o princípio do ne bis in idem não é um princípio absoluto. O que significa o princípio do ne bis in idem? Isso aqui, ó, é o princípio que veda a dupla punição do agente pelo mesmo fato. Mesmo fato. Veja só. Como regra, não se admite o chamado bis in idem no nosso ordenamento jurídico. Uma dupla punição pelo mesmo fato. Lembra quando vocês eram crianças? Já aconteceu isso com vocês? Acho que sim. Chegava em casa, por exemplo, aí aprontava alguma coisa, minha mãe vinha e dava uma chinelada e me deixava de castigo. Aí quando meu pai chegava do trabalho, minha mãe narrava para ele o que eu havia aprontado, aí meu pai pegava o chinelo e dava de mim de novo e me deixava de castigo. Eu falei, mas peraí, de novo? Eu já levei uma chinelada e já fiquei de castigo por conta dessa bobagem que eu fiz. Repare, então eu fui punido 2 vezes pelo mesmo fato. É isso que é vedado. Isso não pode acontecer no nosso ordenamento jurídico como regra. Não se admite uma dupla punição pelo mesmo fato. Agora, perceba que aqui é uma exceção, a própria lei prevê uma exceção, né? A extraterritorialidade incondicionada da lei penal brasileira é a exceção à vedação ao bis in idem. Porque o camarada praticou um crime lá no estrangeiro, imagina que são uma dessas 4 hipóteses, do genocídio, de crime funcional praticado lá fora, de crime contra o patrimônio ou fé pública da União, daquelas pessoas jurídicas lá todas que nós vimos, União, Estado, Distrito Federal, territórios, municípios, sociedades de economia mista, fundações públicas, autarquias, todas essas pessoas que nós falamos, ou a hipótese, então, de crime contra a vida ou liberdade do presidente da República. O sujeito foi condenado lá fora e ele poderá ser condenado novamente pelo mesmo fato aqui no Brasil. Então, uma exceção à regra que veda o bis in idem. Mas é claro que a condenação lá no estrangeiro traz reflexos aqui no Brasil. É a regrinha da SIDA aí do artigo 8º. O juiz brasileiro, ele computa a pena idêntica, ou se for uma pena diversa, ele acaba atenuando. Beleza? Extraterritorialidade incondicionada. 4 hipóteses, então, que vocês têm que entender. Vamos para a próxima hipótese agora de extraterritorialidade condicionada. São 3 situações. Vamos lá, o artigo 7º, inciso 2 agora. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes, primeira situação, que por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Então, o Brasil, ele assinou algum tratado, assinou uma convenção, se obrigando a reprimir. São aqueles crimes que praticados fora do Brasil, no estrangeiro, mesmo que não tenha nada a ver com o nosso país, não foram cometidos por brasileiro, o bem jurídico não é importante para nós, mas o Brasil se obrigou a reprimir, naquela ideia de cooperação entre os países. Então, por exemplo, aqui, sequestro de aeronaves. Ocorreu lá fora, mas o Brasil tem tratado uma convenção em que se obrigou a reprimir esse tipo de crime. Primeira hipótese é essa. Segunda hipótese, e aqui é uma das que mais cai em prova. Anota aí, o crime praticado lá fora por brasileiro. O agente aqui, o sujeito ativo do crime é brasileiro. Então, primeira situação. Crime que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Extraterritorialidade é condicionada. Praticado por brasileiro, condicionada. Nós vamos ver as condições. E a última hipótese, praticados em, olha só aquelas 2 palavrinhas, aeronave, embarcações brasileiras, mercantes ou privadas, quando estão lá no estrangeiro e aí não sejam julgados. Então, uma hipótese de aplicação subsidiária da nossa lei. O crime foi praticado lá fora, no estrangeiro,
numa aeronave brasileira ou uma embarcação brasileira privada, só que aquele país não tem interesse em processar e julgar aquele crime. Então, se aquele país não vai julgar, aí sim nós passamos a ter essa possibilidade de processar e julgar esse criminoso. Então, 3 situações de extraterritorialidade condicionada. Quais são as condições? Nós vamos ver na sequência, aí são 5 condições cumulativas. Todas devem estar presentes para a gente poder aplicar a lei brasileira. Primeira hipótese, tratado ou convenção, e o Brasil assinou esse tratado ou convenção se obrigando a reprimir aquele crime. Segunda hipótese, um crime que ocorreu lá fora e quem cometeu o crime foi um brasileiro. E terceira hipótese, um crime ocorreu numa embarcação brasileira privada ou numa aeronave brasileira privada, mercante ou privada, né? E lá, veja, é território estrangeiro. Aquele território estrangeiro, aquele país, então, não quis julgar, não foi do interesse dele julgar o crime, nós podemos julgar nesse caso. 3 situações. Quais as condições, então, para a gente aplicar a lei penal brasileira? Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2º, ou seja, nas hipóteses de extraterritorialidade, condicionada, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Está aqui, ó, requisitos cumulativos, portanto, essas condições. Primeira hipótese. Entrar o agente no território nacional. Para a gente aplicar a lei brasileira, nos casos de extraterritorialidade condicionada, o agente tem que entrar no território nacional. Então, um crime foi praticado lá fora por um brasileiro. A hipótese de extraterritorialidade condicionada. Podemos aplicar a lei brasileira desde que presentes os requisitos. Primeiro é que esse brasileiro entre no nosso território. Lembre-se do conceito de território físico ou jurídico, ou por extensão. Também se aplica aqui. É nosso território. Além disso, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Então, a gente tem que entrar aqui no Brasil, no nosso território. O fato praticado tem que ser crime no Brasil e também lá fora. É a segunda situação. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição. Quarta situação. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Olha só que importante essa observação aqui. E, por fim, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então, requisitos, lembrem-se, cumulativos. E não tem jeito, pessoal. Aqui, ó, vocês precisam memorizar, porque cai muito letra de lei nessa sua prova aqui. Na primeira fase já costuma cair esse tipo de questão que derruba muita gente. Lembre-se que na extraterritorialidade incondicionada são 4 hipóteses, na condicionada são 3 hipóteses e na condicionada são 5 condições cumulativas, que são essas que nós vimos. Mas eu quero aqui escrever para vocês prestarem atenção nisso. Ó, extraterritorialidade, ela pode ser incondicionada, como a gente viu, ou condicionada. Não é isso? Na extraterritorialidade incondicionada, são os casos mais graves a princípio. Temos lá genocídio, crime contra o presidente da República. Lembre-se que aqui, ó, o criminoso é punido pela lei brasileira, vai ser processado e julgado pela lei brasileira, ainda que absolvido, ainda que condenado no estrangeiro. E se ele for condenado, nós aplicamos a regra do artigo 8º. SIDA. O juiz computa a pena idêntica e, se for diversa, ele atenua. Então, essa é a incondicionada.
Ainda que absolvido lá fora, ainda que condenado lá fora, aplicamos a lei brasileira. Na condicionada, aí são os casos menos graves. E aqui, ó, o criminoso somente será punido lembre-se, se não foi absolvido, a gente viu ali, né? Não ter sido agente absolvido no estrangeiro é um dos requisitos. E não cumpriu pena no estrangeiro. Se ele já cumpriu pena no estrangeiro, vai faltar uma condição, vai faltar um requisito aqui para aplicar para ele. Se a pena for cumprida no estrangeiro, o Brasil não tem mais interesse em punir o agente. Ah, mas e se ele foi condenado e ainda não cumpriu pena? Bom, se ele ainda não cumpriu pena e já foi condenado, nós aplicamos a regra do artigo 8º. Ainda tem aqui a situação de não foi perdoado lá fora, né? Não foi perdoado no estrangeiro ou não está extinta a sua punibilidade. Não está extinta a punibilidade. Então, cuidado com esses detalhezinhos aqui. 4 hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, 3 de condicionada, lembrando que na condicionada são 5 condições, portanto, 5 requisitos e todos devem estar presentes, os requisitos são cumulativos. Faltou um deles, não podemos aplicar a lei penal brasileira. Cuidado com esse detalhe, basta você lembrar que se ele foi absolvido ou condenado no estrangeiro e é a hipótese de extraterritorialidade incondicionada, ainda assim ele vai ser processado, julgado e eventualmente condenado aqui no Brasil. Tá? Na extraterritorialidade condicionada, aí tem esses detalhes. Espera aí, ó. Se ele foi absolvido lá fora, aí já era. Se ele já cumpriu pena lá fora, aí já era. Se ele foi perdoado, também não temos condições de aplicar a lei. Se está extinta a punibilidade dele, também não temos condições de aplicar a lei brasileira. Tá? Então, cuidado com esses detalhes. Acabou aqui o nosso bloco. No próximo, a gente volta e começa, então, a falar da extraterritorialidade hipercondicionada, o artigo 7º, parágrafo 3º. Até já. Turma, vamos lá, então, dando continuidade ao estudo da extraterritorialidade. Vamos falar da extraterritorialidade hipercondicionada, artigo 7º, parágrafo 3º. Acompanha aí, abra seu vademecum. Veja só. Artigo 7º, parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Então, aqui, repare, crime cometido por estrangeiro. O sujeito ativo do crime é o estrangeiro. Contra brasileiro, sujeito passivo, a vítima do crime é brasileiro. E foi praticado lá fora. Então, um estrangeiro praticou um crime contra brasileiro lá fora. Nós vamos poder aplicar a lei brasileira. Aí diz o dispositivo: se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, então aquelas 5 condições que nós vimos aí no bloco passado do parágrafo 2º, aquelas 5 condições, e ainda, e mais essas aqui, né? Por isso, hipercondicionada. Não foi pedida a extradição, ou ela foi pedida, mas foi negada. E houve requisição do ministro da Justiça. Então, cuidado, hein? Um crime praticado no estrangeiro contra brasileiro por um estrangeiro cometeu um crime contra um brasileiro lá fora. Nós vamos poder aplicar a lei penal brasileira? Sim, desde que presentes todas essas condições. As 5 que nós vimos no parágrafo 2º, mais essas aqui. Beleza? Por isso, hipercondicionada. Aqui não tem jeito, pessoal. Tem que memorizar as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, condicionada e hipercondicionada. Memorize isso. Continuando aqui em lei penal no espaço, vamos falar da intraterritorialidade agora, um fenômeno diferente, né? Aqui, ó,
A lei penal estrangeira entra no território brasileiro para alcançar fatos praticados aqui nos limites do nosso território. Então, vamos imaginar naquela ideia de território físico, essa porção de terra. Imagina que um crime aconteceu aqui, Rio de Janeiro, por exemplo, e ainda assim, esse criminoso não será processado e julgado aqui, mas será processado e julgado lá no seu país de origem. Qual o exemplo que a gente pode citar? O caso de imunidade diplomática. Imunidade diplomática. Veja, seguinte situação, ó. Vamos supor que um diplomata norte-americano aqui no Brasil, ele esteja dirigindo lá o veículo e aí acabou atropelando e matando uma brasileira. Cometeu um crime aqui, um homicídio culposo de trânsito, aqui no Brasil. Pessoal, esse diplomata, ele não vai ser processado e julgado aqui no Brasil. Ah, mas o crime aconteceu no nosso território. A vítima, ela é brasileira. Sim, mas é uma hipótese de intraterritorialidade. Esse criminoso, ele vai ser processado e julgado no seu país de origem, de acordo com a lei dele. Não significa que ele será julgado aqui no Brasil e o juiz brasileiro vai aplicar a lei norte-americana, uma lei estrangeira. Não, até porque os juízes não têm conhecimento da lei estrangeira. Não faria qualquer sentido isso. Então, quando a gente fala em intraterritorialidade, que a lei estrangeira ela incide aqui, ela incide no fato, mas ele vai ser processado e julgado no seu país de origem, lá no seu poder judiciário, de acordo com as leis dele, embora o crime tenha ocorrido no Brasil. Tá? Tem previsão legal isso aqui? Aonde que está prevista essa possibilidade, a intraterritorialidade no Código Penal brasileiro? Você já sabe, nós já vimos no artigo 5º caput, né? Está aqui, ó. Territorialidade está em amarelo. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Isso é territorialidade, como vocês sabem. A intraterritorialidade está aqui, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Então, o artigo 5º, ele anuncia uma regra, a territorialidade, que está aqui em amarelo, e uma exceção, que é a intraterritorialidade, que está em verde. Territorialidade e aqui a intraterritorialidade. Por isso que nós falamos que o Brasil adotou uma territorialidade que não é absoluta, mitigada, temperada, relativa. Observação importante, ó. Não se trata, essa imunidade diplomática, vamos pôr aqui, ó. A imunidade diplomática não é privilégio da pessoa, mas prerrogativa da função que ele exerce. Então não é um privilégio do diplomata, é uma prerrogativa da sua função. Isso traz uma consequência super importante, ó. Em razão disso, não se admite a renúncia por parte do diplomata. Vamos esclarecer isso daqui, ó, apertar a tecla SAP, né, traduzir essa questão. Nós estamos falando que o diplomata tem uma prerrogativa. Se ele praticar um crime no país onde ele está ali acreditado, esse crime vai ser processado e julgado no seu país de origem. No seu país de origem. Agora, vamos supor que o camarada, um norte-americano, aqui naquele exemplo que eu trouxe, um diplomata, um embaixador norte-americano, praticou um homicídio de trânsito aqui. Um homicídio culposo no trânsito. Aí você sabe, ele vai ser processado e julgado lá nos Estados Unidos. Vamos supor que lá a pena seja muito mais grave que aqui no Brasil. E aí esse diplomata fala, peraí, eu não quero ser processado e julgado no meu país. Lá eu vou sofrer uma pena muito mais grave, eu quero ser processado e julgado aqui no Brasil. Ele não pode. Ele não pode renunciar porque não pertence a ele, não é da pessoa. É uma prerrogativa da função de diplomata. Então ele não pode renunciar. Agora,
O Estado acreditante, o país dele, esse Estado, por questões diplomáticas, para evitar aí uma discussão, um dissabor entre os países soberanos, para evitar um incidente diplomático, o Estado dele, o Estado acreditante, ele pode, ele sim, renunciar. Fala, olha, Brasil, no caso aí desse diplomata que matou, o cara tomou todas, e aí saiu e acabou matando alguém ao volante aí, vocês, Brasil, aí podem julgar esse nosso diplomata, para evitar um incidente diplomático. Isso já aconteceu. Um diplomata russo, estava lá cheio de vodka na cabeça, acabou matando uma cidadã norte-americana. E aí foi o que aconteceu. Os russos falaram, olha, Estados Unidos, podem julgar aí o nosso diplomata. Então, o país pode abrir mão dessa prerrogativa, mas não o próprio diplomata. Eu fiz essa observação para vocês aqui. Ó. O Estado acreditante pode renunciar à imunidade dos seus agentes diplomáticos. Nesse caso, ficará o diplomata sujeito à lei do país em que ocorreu o crime. Isso é o que está na Convenção de Viena. Tá bom? Isso é um aprofundamento para vocês aqui. Mas em resumo, então, pessoal. Ó, em regra, praticado o crime no território brasileiro, ele sofre as consequências da lei brasileira. Isso é territorialidade. Em casos raros, a lei brasileira alcança fatos delituosos praticados no estrangeiro. Isso é extraterritorialidade. E aí nós vimos que tem 3 hipóteses: incondicionada, condicionada e hipercondicionada. E em hipóteses ainda mais raras, o Brasil vai deixar de aplicar a lei a crimes ocorridos em seu território, permitindo a entrada da lei estrangeira. Aqui estamos diante do fenômeno da intraterritorialidade. Joia? Beleza? Compreendeu, pessoal, isso daí? Agora veja só, para finalizar esse tema, olha que questão capciosa. Vimos as hipóteses de extraterritorialidade, incondicionada, condicionada e hipercondicionada do Código Penal. A pergunta que eu faço é essa: existe alguma hipótese de extraterritorialidade incondicionada que está fora no Código Penal? Então, nós falamos que existem 4 hipóteses de extraterritorialidade incondicionada: crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, Estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, crimes praticados contra a administração pública por quem está a seu serviço, e o genocídio, quando praticado por um agente brasileiro ou domiciliado no Brasil. 4 hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, nós aplicamos a lei brasileira, ainda que o sujeito seja absolvido, ainda que condenado no estrangeiro, não precisa de nenhuma condição. Agora, é possível a gente imaginar uma outra hipótese de extraterritorialidade incondicionada prevista fora do Código Penal? Nós temos lá na lei de tortura. Está aqui, ó. O artigo 2º da Lei 945597, a lei de tortura. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime, veja, o crime não tenha sido cometido no território nacional, ou seja, a tortura foi praticada lá fora, a vítima é brasileira ou o agente está em local sob jurisdição brasileira. Então, ó, tortura praticada no exterior. Vítima brasileira ou o torturador está em nosso território. Então, uma tortura praticada lá fora, vítima brasileira, vamos aplicar a lei brasileira, extraterritorialidade incondicionada. Ou uma tortura praticada lá fora, e veja, a vítima, ainda que não seja brasileira, mas o torturador está em nosso território. Está aqui, ó, ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Beleza, pessoal? Joia? Então, encerramos essa questão aí.
Próximo tópico que a gente vai estudar com vocês agora é eficácia da lei estrangeira. Tema importante, artigo 9º do Código Penal. Acompanha aí comigo. Eficácia da sentença estrangeira. Vamos lá. Regra: a sentença penal estrangeira ela não precisa ser homologada no Brasil para produzir efeitos. Olha só que interessante. Uma sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz aí as mesmas consequências, ela não precisa ser homologada para produzir efeitos. Mas nós temos exceções. Primeiro, ó, para produzir efeitos civis. Aí ela precisa ser homologada. Aqui, ó, precisa de homologação. Para produzir efeitos civis, por exemplo, para reparar o dano, para restituir uma coisa apreendida, restituir coisa apreendida. E nesses casos, esse pedido de homologação aqui, ó, depende de pedido da vítima ou familiares. É a parte interessada. Também precisa de homologação a sentença estrangeira para aplicar medida de segurança. Medida de segurança, que é uma sanção aplicável ao inimputável. E aí também esse pedido de homologação vai depender do seguinte, ó. Você tem que perguntar: existe tratado de extradição com o país dessa sentença? O Brasil tem algum tratado de extradição com esse país? Se a resposta for sim, aí vai depender de uma requisição do Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público Federal, que vai pedir essa homologação. Se a resposta for não, aí basta uma requisição do Ministro da Justiça. Então é isso que você tem que saber. Isso aqui resume o artigo 9º, que eu vou ler com vocês. Ó. Artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para, primeira situação, obrigar o condenado a reparar o dano ou a restituição e a outros efeitos civis. Então, veja, para produzir efeitos civis, a exemplo da reparação do dano ou da restituição da coisa. Ou ainda, precisa ser homologada para sujeitar a medida de segurança ao agente. Aí o parágrafo único vai dizer que essa homologação, ela depende para os efeitos previstos no inciso 1º, está aqui, ó, pedido da parte interessada, vítima ou familiares. Letra B, para os outros efeitos, está aqui, ó, que seria o inciso 2º, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça. Então, em algumas situações, a sentença estrangeira, para produzir efeitos civis, por exemplo, aqui, para aplicar medida de segurança, precisa de homologação. E quem é a autoridade aqui no Brasil? Qual é o tribunal que vai, então, homologar a sentença estrangeira? Será que é o Supremo Tribunal Federal? Cuidado, não é o STF, é o STJ. A Constituição diz que quem homologa a sentença estrangeira é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, artigo 105, inciso 1º da Constituição. E aqui tem um detalhe, hein? Será que o STJ ele pode homologar essa sentença estrangeira se ela ainda comporta recurso?
Aí vocês vão ver que nós temos uma súmula do Supremo dizendo que não. Súmula 420. Não se homologa a sentença proferida no estrangeiro sem a prova do trânsito em julgado. Ou seja, naquelas hipóteses em que se exige homologação, tem que haver prova do trânsito em julgado da decisão. Não pode mais comportar qualquer tipo de recurso. Beleza? Então vimos, em algumas situações a sentença estrangeira precisa ser homologada, produzir efeitos civis e aplicar medida de segurança. Nesse caso, quem homologa aqui no Brasil é o STJ e depende do trânsito em julgado daquela decisão. Aquela sentença estrangeira não pode mais ser objeto de recurso. Olha a questãozinha boa, continuando nesse assunto. A sentença estrangeira condenatória pode gerar reincidência? Será que ela pode gerar reincidência? E a resposta é sim. A sentença penal estrangeira pode gerar reincidência. E agora vem o detalhe. Pode gerar reincidência e não precisa ser homologada. Nós falamos as hipóteses em que ela precisa ser homologada e veja, não fala nada de gerar reincidência. Não precisa ser homologada pelo STJ. Então, a sentença penal estrangeira gera sim reincidência, não precisa ser homologada pelo STJ. Fundamento, artigo 63 do Código Penal também. Então, assim, nesse tema, artigo 9º, aqui está tudo o que você precisa saber. Entender, fazer a leitura do artigo 9º e essas questões aqui da competência para homologar, que é do STJ, que tem essa súmula do STF dizendo que tem que ter o trânsito em julgado da sentença estrangeira para que ela seja homologada. E para fins de reincidência do agente, essa sentença estrangeira é válida, não precisa de homologação. Tá bom? Para finalizar essa parte que a gente chama de teoria da norma, que vai do artigo 1º até o artigo 12, a gente tem que trabalhar ainda os artigos 10 e 11, que são importantes, que falam da contagem do prazo e frações que não são computadas na pena, e aí finalizar com o artigo 12. Vamos lá, então. Contagem do prazo. Começa com uma questão para vocês que já foi objeto de concurso. Vamos lá. Para cumprir uma pena de 7 dias de reclusão, que ainda restavam, a foragida Marta foi recapturada às 19 horas de um domingo. Então, ela tinha que cumprir 7 dias. Então, ela foi recapturada no domingo, 19 horas. Faltam 7 dias para ela cumprir a pena. Aí vem. O respectivo mandado de prisão, depois de formalizado o seu cumprimento, foi juntado ao processo logo no dia imediato à prisão, ou seja, na segunda. Segunda, juntada do mandado cumprido. Aí a questão é, Marta deverá, em princípio, ser solta quando? Bom, são 7 dias. Aí é que vem a importância de você conhecer a contagem do prazo. Quando a gente começa a contar o prazo? Domingo, a partir de que horas? Na segunda, quando foi juntado o mandado? Isso vai refletir aqui, Vocês entenderam a pergunta? A resposta, pessoal, a resposta é a letra E, no sábado imediato. Eu vou mostrar por quê. O artigo 10 vai dizer que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Veja, o que você tem que lembrar, então, que no prazo penal, que é diferente do processual, no prazo penal nós computamos o dia do começo. Inclui-se o dia do começo. Esse prazo é improrrogável. Prendeu no sábado, começa a contar no sábado. No prazo processual penal, não.
Aí é diferente. Não computa o dia do começo e o prazo processual é prorrogável. O sujeito foi intimado para um prazo de 30 dias, nós não vamos contar o dia do começo, mas esse prazo aqui caiu no domingo, então prorroga-se para o próximo dia útil, para a segunda. Bom, o que nos interessa é o prazo penal, e a finalidade aqui é sempre beneficiar o réu. E o artigo 11, ele complementa o artigo 10. Ele vai dizer, olha, desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia, ou seja, desprezam-se as horas. E na pena de multa, desprezam-se as frações de real agora, né? Então, desprezam-se as horas e desprezam-se aqui os centavos. Então, naquela questão que nós trouxemos para vocês, veja, nós temos a seguinte situação. A mulher foi presa no domingo, foi recapturada. Domingo, 19 horas. Ó, isso aqui pouco importa. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade as frações de dia, desprezam-se as horas. O que interessa, então, é a data, no domingo. Lembre-se que nos termos do artigo 10, inclui-se o dia do começo. Então, nós vamos contar o domingo. Faltavam 7 dias, conta o domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ela tem que ser solta no sábado. Pessoal, no prazo penal é assim. Nós vamos contar sempre o dia do começo e desprezamos as horas. Ah, mas ele foi recapturado, então, no domingo às 23 horas e 59 minutos. Foi assim que constou lá no mandado quando ele foi recapturado. Tudo isso tem que ser formalizado, né? Então vai estar dizendo, olha, foi recapturado às 23 horas e 59 minutos. Sorte dele que ele ganhou um dia. Aquele 1 minuto no domingo dele vai contar como o dia todo. Inclui-se o dia do começo, lembre-se disso, e desprezam-se as frações de dia, desprezam-se as horas. Pouco importa para o direito penal, portanto. Beleza? Para finalizar, a regra do artigo 12. Aqui a pergunta, né, que nós falamos para vocês, e a resposta está aqui, então, no sábado imediato. O artigo 12 ele anuncia um princípio super importante, que é o princípio da especialidade. Ó, vai dizer que as regras gerais, nós estamos estudando aqui as regras gerais, né? As regras gerais do Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial. Bom, nós temos 2 princípios aqui, na verdade. A primeira parte, ele está dizendo aqui, ó, nessa primeira parte, é o princípio da convivência harmônica das esferas autônomas. O nome é chato, mas é simples. Ó. O que significa isso? Princípio da convivência harmônica das esferas autônomas. Nós temos 2 esferas. Na verdade, a gente está se referindo aos diplomas legislativos. Então, aqui nós temos o Código Penal. E vamos imaginar uma lei aqui extravagante, uma lei de drogas. Pode ser a lei de contravenções penais, a lei de tortura, a lei de terrorismo e por aí vai. O que está dizendo nessa primeira parte? Que as regras gerais do Código Penal, elas se aplicam aos fatos previstos na lei especial, o princípio da convivência harmônica das esferas autônomas. Só que a segunda parte vai dizer, olha, se esta não dispuser de modo diverso. Segunda parte anuncia o princípio da especialidade. Que significa que norma especial prevalece sobre a norma que é geral. Norma especial prevalece sobre a geral. Então, ó, lei de contravenções penais. O que está dizendo a primeira parte aqui? As normas gerais do Código Penal, que vão dos artigos, por exemplo, 1º a 120, aplicam-se aos fatos previstos na lei especial, salvo se esta lei especial dispuser de modo diverso, aí prevalece. Então, em regra, as regras gerais se aplicam a todas as normas extravagantes, as leis esparsas, mas se essa lei esparsa tiver uma norma especial, a norma especial prevalece.
é o princípio da especialidade. Olha o artigo 1º aqui que eu trago como exemplo da Lei de Contravenções Penais. Aplicam-se às contravenções penais as regras gerais do Código Penal. Princípio da convivência harmônica das esferas autônomas. Sempre que a presente lei não disponha de modo diverso. Então, o que está dizendo aqui o artigo 1º da Lei de Contravenção Penal? Olha, nós, como regra, vamos aplicar as regras gerais do Código Penal, mas se aqui essa lei tiver alguma norma especial, essa vai prevalecer. Por exemplo, nós vimos aí que a extraterritorialidade da lei penal, artigo 7º, é uma regra geral do Código Penal, que não se aplica à tortura. Perdão, não se aplica às contravenções penais. Na tortura nós temos previsão explícita ali, né? Não se aplica às contravenções penais. Olha uma regra especial aqui, artigo 2º da Lei de Contravenções Penais. Primeiro exemplo, né? Quer ver um outro exemplo? O Código Penal, ele pune como regra a tentativa, artigo 14, inciso 2. Pune a tentativa. A Lei de Contravenções Penais, no artigo 4º, diz que não é punível a tentativa de contravenções. Princípio da especialidade. Norma especial prevalece sobre a geral. Com isso, pessoal, nós damos por encerrado aqui o estudo da teoria da norma penal. Aprofundamos bastante com vocês. Vimos aí os princípios, depois avançamos dos artigos 1º até o artigo 12 aqui do Código Penal, vimos todos eles. Até lá.